E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Grãos de Mostarda. E o vídeo de hoje vai ser sobre um tema um pouco incomum, talvez. Eu vou falar um pouco sobre o filme do Doutor Estranho que saiu esses dias no cinema. Vamos lá? Para começar a falar desse tema, eu queria apresentar um conceito para vocês que é o conceito da cosmovisão. O que seria essa cosmovisão? Cosmovisão é uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas, os papéis de cada um na sociedade e responder a questões básicas, como a finalidade da nossa existência, por exemplo. Quando eu assisti ao filme do Doutor Estranho, eu acredito que, através dessa cosmovisão, no caso cristã, que a gente acaba adquirindo, eu consegui perceber alguns pontos muito interessantes no filme que podem ajudar a gente na nossa caminhada cristã. Como eu vou falar sobre o filme do Doutor Estranho, eu queria primeiro te avisar que esse vídeo pode conter alguns spoilers. Daí você pode tomar duas decisões. A primeira, ou você segura aí, vê o filme antes, para depois assistir esse vídeo e tirar essas reflexões, ou você assiste o vídeo agora e assiste o filme com a cosmovisão cristã que eu vou apresentar aqui, para talvez você também tirar alguma lição, como a que eu consegui tirar, tá bom? Mas você escolhe aí que fica melhor para você. O protagonista do filme do Doutor Estranho é um neurocirurgião que era muito bom, fazia cirurgias complicadíssimas. E tudo que ele tinha de bom, ele tinha também de arrogância. Ele era muito cheio de si. Só que durante o filme ele sofre um acidente. E nesse acidente as mãos dele ficam comprometidas. Ele não consegue mais ter a firmeza nas mãos que ele tinha antes. E o neurocirurgião precisa dessa firmeza nas mãos para conseguir fazer a cirurgia. Então acaba que a carreira dele fica comprometida depois desse acidente. Isso prejudica o andamento da carreira dele e de forma nenhuma as pessoas conseguem curar a mão dele. Ela fica trêmula e ele não consegue mais realizar as cirurgias que ele realizava com tanta precisão. Quando esse neurocirurgião percebe que a medicina não é mais capaz de curar ele, ele recorre à parte espiritual. Ele conversa com um cara que conseguiu a sua cura não através de meios científicos, através de procedimentos médicos, mas ele conseguiu espiritualmente. E ele recorre a esse lugar, um lugar chamado Camartage. Quando o protagonista chega nesse local, arrogante como ele chega lá cheio de ambição, demandando uma cura rápida, através dos meios que ele queria. E ele não estava submisso àquilo que a anciã, que no caso é a mestre dele no filme, tinha para oferecer para ele. Ele quer meio que ditar as regras, comandar o jogo. E acaba que ela rejeita ele e diz que não vai ajudar ele no problema dele. Só que de tanto insistir pela sua cura, ele fica lá na porta batendo, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eles acabam cedendo e aceitam oferecer a cura para ele. E de uma forma muito impactante, ele é apresentado a esse mundo espiritual que ele não conhecia. Ele era muito familiarizado à medicina, à ciência, mas ele não conhecia essa outra área da vida, que era mais voltada para as questões internas. Quando o protagonista começa a sua jornada pela cura das suas mãos, ele, apesar de ter muita ambição, faltava nele fé de que aquilo ia dar certo. A ambição muitas vezes não é suficiente. Quando ele estava em uma das aulas para desenvolver as técnicas mágicas e espirituais que ele precisava ter, ele estava lá tentando fazer o portal e ele achava que ele não conseguia por causa do problema nas mãos dele. Ele falava, não, porque as minhas mãos são defeituosas, eu não consigo. E a anciã fala para ele, não, o seu problema não é esse. E ela vai e coloca ele no Himalaia, leva ele para o Himalaia e fala, cara, qualquer humano normal só dura alguns minutos aqui. E você vai ter que sair daqui sozinho, criando um portal que você não estava conseguindo criar. E aí some. Ele fica lá sozinho, tendo que criar esse portal que ele não estava conseguindo para se transportar de um lugar para o outro. E rapidamente, quando ela vai embora, ela fica esperando ele lá no local que ele deveria chegar e ele consegue criar o portal. A partir daí a gente já pode tirar algumas lições muito valiosas através da cosmovisão cristã. A primeira, a gente precisa ter fé de que a gente vai conseguir em Deus encontrar as soluções para os nossos problemas. Não adianta a gente ser ambicioso, não adianta a gente querer ditar as regras, a gente precisa confiar de que vai dar certo para tudo acontecer. E a segunda é que às vezes a gente passa por algumas provações sim. O Doutor Estranho estava tentando criar o portal e ele não conseguia. Mas quando a anciã coloca ele no Himalaia, num local em que ele pode morrer rapidamente se ele não conseguir resolver esse problema, ele consegue encontrar a solução. Da mesma forma, às vezes a gente passa por alguns desertos na nossa vida, alguns momentos de tribulação, de aflição. E é exatamente nesses momentos em que Deus acaba ficando mais perto da gente, em que a gente começa a recorrer a Ele quando nós sozinhos não conseguimos passar por esses problemas. O filme se desenrola a partir daí. É bom deixar claro também que
essa área espiritual a que ele recorre não é necessariamente ao cristianismo, mas a gente pode traçar alguns paralelos interessantes para tirar algumas lições, até porque a Marvel não necessariamente produz filmes cristãos, mas a gente pode tentar enxergar através da nossa ótica o que a gente pode aprender, porque eu acho que Deus fala por meios não tão convencionais às vezes, se a gente estiver disposto a interpretar tudo aquilo que ele coloca diante dos nossos olhos. Em dado momento do filme, o protagonista percebe que, na verdade, aquela cura que ele foi buscar quando ele foi procurar a anciã, das mãos dele, que eram trêmulas e impediam que ele trabalhasse como neurocirurgião, não era a cura mais importante que ele precisava. A cura mais importante que ele precisava era a cura interior dele. Então, durante o filme, ele tem que decidir o que ele vai fazer. Se ele prefere se manter doente fisicamente, mas através de tudo aquilo que ele aprendeu espiritualmente, ajudar o mundo de alguma forma, proteger o mundo com os poderes dele, ou conseguir a cura dele e continuar a vida normal que ele levava. E a lição que a gente pode tirar daí é: será que a gente tem pedido as coisas certas para Deus? Será que às vezes a gente não entrega os desejos do nosso coração, mas a gente não se importa com o desejo do coração de Deus para a gente? Será que às vezes a gente não entrega as nossas mãos trêmulas para Deus, querendo que Ele restitua aquilo que a gente já tinha, mas na verdade Ele tem coisas ainda maiores para a gente? Será que às vezes não é melhor a gente perguntar para Deus o que Ele tem para a gente, em vez de ficar pedindo aquilo que está no nosso coração? Posso te garantir que o desejo do coração dele é infinitamente melhor do que aquilo que a gente pode imaginar. Agora eu quero que você pense um pouquinho. Qual seria o nosso camartage? Ou seja, de que forma a gente pode chegar a esse local, a esse momento da nossa vida, em que nós buscamos nos aperfeiçoar espiritualmente? Quem seria a nossa anciã? Quem seria essa pessoa que nos dá os ensinamentos necessários para a gente se aperfeiçoar? E qual seria o seu problema? Qual seria a cura que você precisa interna? O Doutor Estranho, por exemplo, precisava cuidar da arrogância dele, da prepotência, do ego. Mas talvez você tenha outro problema. É muito importante a gente saber qual é esse problema que a gente precisa resolver. Qual o problema que Deus quer que a gente resolva na nossa vida, para Ele poder fazer coisas grandiosas através da gente. Bom, assim eu chego ao final de mais um vídeo aqui do Grãos de Mostarda. Espero que você tenha gostado. Espero que você veja o filme do Doutor Estranho com essa cosmovisão cristã e também consiga tirar ensinamentos valiosos de lá, porque eu acho esse filme muito interessante. E que você também consiga tirar lições de outros filmes, séries, músicas, de situações do cotidiano, porque Deus pode falar por meios nada convencionais. Às vezes Ele fala através de coisas que a gente menos espera. Ele é muito surpreendente. Se inscreva no canal, curta a nossa página, deixe um joinha e compartilhe com os amigos. Valeu!